Bom dia, Wellington. Hoje é 1º de agosto. Vamos iniciar aqui mais uma sessão das nossas conversas. Vamos começar com de praxe, né? Você autoriza utilizar o conteúdo dessa entrevista para disponibilizar instituições de pesquisa e... Perfeitamente. Está sendo autorizado. Muito obrigado. Então, vamos lembrar o que nós conversamos a última vez, né? Eu pulei o evento, né? Eu já fui logo empolgado para o AI5, mas antes desse AI5, entre o evento que vocês fizeram no Cotinguiba e o AI5, tem um conjunto de ações importantes aí, e que foi ainda ao Congresso de Biúna em Salvador. Não, primeiro tivemos um encontro regional, Bahia-Sergipe, onde o DCE de lá, comandado por Marcelo Cordeiro, estabeleceu uma discussão entre os diretórios acadêmicos do Estado da Bahia e os de Sergipe. Nós levamos uma tese que foi feita com várias mãos e com muitas tendências políticas. Claro que havia uma hegemonia do pessoal ligado ao PCB, pois que nessa comissão encontravam-se eu, o Wellington Mangueira, Francisco Varela, Laura Marques, minha esposa, e do lado de um simpatizante da Polop estava Antônio Vieira, que combatia as teses do PCB. Mas aqui nós conseguimos unir todos, né? Não existia ainda aqui PCdoB, essa dissidência do velho PCB tinha se constituído em algumas partes do Brasil. E estava também pessoas representando a AP, como era o caso de Moacir Soares da Mota. Então, nós temos uma tese, levamos para Salvador e depois discutimos aqui num seminário Problemas Estudantis e Realidade Brasileira. Foi um fórum de debate muito importante, durou dias. O seminário foi após o encontro regional de Salvador? Foi após o encontro regional. E o encontro lá de Salvador? Haveria algo assim? Vamos detalhar esse encontro? O encontro de Salvador, ele tinha como propósito politizar os estudantes universitários da realidade que o Brasil vivia. E também ele se dava num processo de acumulação de forças por parte da sociedade civil brasileira, uma vez que com a morte de Edson Luiz, ocorrida em março de 68, em 28 de março de 68, no calabouço, no Rio de Janeiro, que motivou várias ações no Brasil inteiro. Aqui em Sergipe, como já disse, fizemos uma missa campal, todos os colégios se dirigiram para a Praça Fausto Cardoso, e logo depois dessas manifestações, prenderam Vladimir, um dos líderes do movimento estudantil, egresso, que era das fileiras do velho PCB. Ele estava num processo de dissidência com o PCB, mas nós tínhamos nele o maior líder do Brasil. Zé Disseu queria alcançá-lo, mas nós, dessa região, achávamos que ele refletia mais a realidade e depois trabalhava com sentimentos. Ele era razão e sentimento. E Zé Disseu era mais linha dura, meio stalinista, conforme nós dizíamos já naquela época, não é? E nesse embate de discussão, a Bahia queria ter saído na frente nesse processo de aglutinar forças para o Congresso da UNE, que se deu em Ibiúna, em outubro. Esse encontro na Bahia foi importante porque o PCB passou a ter uma certa hegemonia do movimento, tanto na Bahia como em Sergipe, porque nós nos abrimos para esse debate, que já estava sendo questionada a posição do velho partidão, e já havia uma ansiedade por setores do meio estudantil a ir para o confronto armado, e o PCB era contra, achava que a correlação de força não nos era favorável. Então esse encontro foi muito bom porque nos armou
politicamente, nos armou ideologicamente, nos armou cientificamente na lógica da arte, das transformações sociais. E foi assim que vimos para Aracaju e aqui fizemos o primeiro seminário de problemas estudantis e realidade brasileira. Agora, lá em Salvador, onde é que foi realizado esse? Foi realizado em várias unidades da Universidade Federal da Bahia. Em várias unidades. Tinha um auditório central, que eu agora não me recordo se era na Faculdade de Medicina ou se era na de Direito. Não fazer nada escondido nesse momento. Não, nós estamos fazendo algo público, porque o DCE era legal e todo esse processo de discussão se deu de forma legal, longe de pressões policiais. Havia um crescimento desse sentimento de liberdade. Sentia-se como se houvesse a possibilidade de, sem maiores confrontos, o regime amolecer, a ditadura amolecer. Essa era a impressão que nós tínhamos, nós estudantes. Porque com as manifestações em torno da morte de Edson Luiz, vários livros foram publicados, os jornais começaram a se abrir, muitos antigos líderes políticos e religiosos que tinham se posicionado a favor do golpe militar, eles começaram a migrar, a colocar em dúvida aquele processo. Depois, havia um desencanto por parte daqueles políticos tradicionais que se utilizaram do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, das Forças Armadas, para darem um golpe. Então, esses setores, inclusive, pasmem os que não estudam história, os jovens, pasmem os jovens. Juscelino Kubitschek foi conivente com o golpe. Ulisses Guimarães, o senhor das diretas, o homem que lutou contra a ditadura, na época do golpe, ele foi a favor do golpe. O próprio Carlos Heitor Coni, que depois foi perseguido e preso e indenizado, o grande jornalista Carlos Heitor Coni, no início, ele foi a favor do golpe. Então, já em 68, depois da morte de Edson Luiz, quando homens da envergadura de um Ferreira Goulart, Oduvaldo Viana Filho, né, já havia um Chico Buarque, de Holanda, já havia Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, com suas músicas, quer dizer, o mundo da cultura trabalhando naquilo que Ariano Suassuna diz, que é importante mais do que tudo essa movimentação cultural, posto que era por isso que Ariano Suassuna ficava indignado com o rock imposto, e a cultura enlatada, a cultura que vinha do exterior, porque é a forma mais fácil de conquistar um povo, quando ele deixa de pensar sobre suas próprias origens. Pois bem, nós estamos vivendo um movimento de afirmação nacional, com as composições de Chico Buarque, Caetano Veloso, a interpretação de Elis Regina, né, o Teatro Arena, né, o Liberdade, o Recital Sem Opus. Vivia-se um clima de euforia, achando que era possível a linha dura do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ceder espaço, né? Ceder espaço, porque acreditava-se que não era possível ele manter aquele regime de exceção. É nesse embalo que houve ideias de que o Congresso de Biúna deveria ser feito a céu aberto, como foi o da Bahia, e essa era a tese do velho PCB, de que ele deveria ser feito na USP, numa grande universidade, num campus, porque aí nós estaríamos colocando em prática aquela concepção dos chineses que Mao Tse Tung tão bem explicitava, que é que o ser transformador, os elementos de transformação devem circular entre as massas, assim como os peixes na água. Nós teríamos que ter, como é que eles iam prender todos os estudantes universitários? Eles não iam prender, né? Eles não iam poder prender todos os estudantes universitários no campus da UFSP. Então, essa é a ideia, porque seria uma coisa muito complicada, né? Mas nós vamos...
deixar ela terminar. É melhor, né? Porque se atrapalha, né? Não, a zoada. Pronto, terminou. Muito obrigado, amigo. Você continuar falando e vai se mexendo. Só que eu acho que eu vou fechar a porta aqui, porque às vezes ela tem o telefone. Pode ser. Então, é melhor assim. Mas aqui não tem problema não, tudo faz parte do... Faz parte do nosso show. Exatamente. Agora, essa visão que você teve aí veja se está enquadrado. Tá enquadrado, tá. Eu gostei desse negócio aqui, viu? Ficar mais prático, vou ver se eu consigo alguma priorização. Eu me recuso a utilizar equipamento sofisticados, né? Do Estado. Ou da iniciativa privada. Tá certo. Isso é a minha. Porque nós temos na universidade, né? Poderia pedir e tal, mas aí entra a burocracia, entra todo um. Eu não acho que seja necessário. Ultimamente tem havido muita técnica e pouco conteúdo, né? Isso. Mas você falou essa tese para que o evento fosse realizado na USP, o DIBIUNA, né? O DIBIUNA, ao invés de ser escondido, ao invés de irmos para o gueto, ao invés de irmos para um sítio, uma fazenda, ao invés de irmos para um grande local da Igreja Católica, que ela cedeu. Tanto que minha passagem foi em São José dos Campos, num grande seminário, um negócio fantástico, lindo, dos padres, né? Eu fiquei guardado lá por uns tempos, né? Enquanto se armava todo o processo do Congresso. Até me confundiram, acharam que eu era da AP, porque eu fui para lá, mas era foi a senha que eu recebi, e foi para lá que eu fui, e fui cantado para defender as teses do José Travassos, que era ligado à AP, que era o atual presidente da UNE, que era o presidente da UNE naquele então, né? Travassos. Vamos devagar, porque você sabe que essa não é a minha área. Sim. Eu tenho alguns conhecimentos e tal. Sim. Não viveu aquele momento. Eu tinha 7 anos, né? Mas assim, a gente vai e você me disse algumas coisas que eu vou fazer algumas perguntas que é de curioso, né? Talvez possa até ser de conhecimento de todos, mas eu talvez esteja por fora. No caso, ainda vou pegar, você falou uma série de coisas interessantes aí. No caso ainda de Salvador, sim. Né? Você chegou a discursar, a falar? Chegamos a ler a tese, não é? O resumo da tese. E quem leu? Foi você? Eu que li. Subiu numa espécie de palco. No teatro? No local onde se realizou, nós subimos numa plataforma, não me recordo direito, e lemos, né? Até meio tímido, porque era a primeira vez, o estado baiano, muito mais arrojados, muito mais politizados, e nós já víamos de prisões antigas, né? 64, era garoto, né? Agora já estávamos em 68, e de qualquer maneira sofria perseguições, mas lá nos sentimos livres, né? No primeiro momento a voz trêmula, depois firmamos a voz. Como você foi chamado para ler lá? Vocês estavam lendo? Porque como Marcelo Cordeiro foi quem teve a ideia de chamar Sergipe, porque aí, se ele nos fortalecesse, nós fortaleceríamos a bancada baiana, e ele era o presidente do DCE, e quem organizou esse seminário foi o DCE da Universidade Federal da Bahia, e ele já sabendo que nós éramos vinculados ao velho PCB, então ele também ele fez isso e deu certo, porque nós passamos a ter a hegemonia aqui no Estado. A hegemonia do movimento estudantil passou a ser do PCB. Então nós tivemos todas aquelas cautelas, aquela lógica de esgotar as formas legais de luta, aquelas formas, modéstia à parte, mais inteligente de cooptação ou de atração, porque nós fazíamos cursos pré-vestibulares gratuitos, para que o estudante que passasse do vestibular já nos conhecesse. Então nós passamos a ser pessoas conhecidas e estavam dentro da nossa filosofia de solidariedade,
de fraternidade, de humanismo, e isso a gente procurava traduzir nas aulas de história, nos textos de redação da língua portuguesa, né? Geografia humana, porque eram conhecimentos universais. Então, nós procuramos fazer alguns cursos e daí saíam pessoas já vinculadas, no mínimo, agradecidas pelo nosso trabalho. Agora, a tese que vocês defenderam já era não ir para o confronto. Sim. E o cara da Polop que estava ali? Não, o companheiro... Qual o nome dele? Antônio Vieira, que foi professor da Universidade Federal do Sergipe, está até com mal de Alzheimer. Gente boa, inteligentíssimo, mas ele não era um ferrenho, ele era, naquele então, um marxista que colocava realmente em dúvida as teses da Polop. Ele, quando chegava alguém aqui da Polop e que ele nos chamava para uma discussão, ele não dizia que era da Polop, ele se colocava naquela posição equidistante, a ponto de um rapaz que depois veio para o partido, de nome Siqueira, depois ele se encontrou no velho PCB, quando o PCB foi legal, e ele disse que não se esquecia de ter perguntado: e você já leu Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, de Lenin? Porque, segundo ele, eu defendia as teses leninistas, e na verdade eu não tinha lido, porque eu confessei que não tinha lido ainda o livro, é porque eu lia o material do partido e procurava compreender, e quando não compreendia com clareza, eu procurava Gilberto Teles de Menezes, o popular Gilberto Burguesia, que... Gilberto Burguesia? Burguesia foi um apelido, porque ele chamava todo mundo Burguesia depois do golpe militar. Ele cumprimentava: e aí, como vai, burguesia? E aí, a burguesia, como vai? E aí ficou o apelido dele, Gilberto Burguesia. Era um homem que não tinha, senão, o curso primário, mas tinha um conhecimento que podia discutir com qualquer estudante ou com qualquer professor de filosofia. E como é que vocês conheceram esse... Porque já antes do golpe militar, eu era dirigente do Grêmio Cultural Clodomir Silva, do Ateneu, e fomos contra o aumento abusivo das mensalidades escolares. Então, fizemos uma greve. Alguns professores aderiram e daqui a pouco houve uma comunhão das reivindicações dos professores, comandado por José Silvério Leite Fontes, Alfenísia Freire e outros tantos, e o movimento estudantil, que o Ateneu era a liderança, era o Ateneu. Então, a USES interveio nesse processo, né? A USES era dirigida por pessoas que tinham uma concepção semelhante à do Ateneu. Então, nós não éramos do PCB ainda, mas tínhamos nomes como, isso estou me referindo antes do golpe, então tinha nomes como Félix Rodrigues, o Félix, nosso grande artista plástico, que faleceu recentemente, né, que era o representante da União Brasileira dos Estudantes Secundários. Tinha aquela senhora que foi enfermeira-chefe de cirurgia, Edna, que foi muito importante para mim. Então, essas pessoas discutiam, né, essas questões de política estudantil, e nós chegamos a esse encontro já com a concepção de que não tínhamos força para ir para o confronto. Nós líamos muito. Então, como é que o companheiro da Polop reagiu? Eu digo: tudo bem, vou contar uma história que um velho companheiro de partido me contou. Aí dei cores à história de que um cara do PCB, que estava dizendo que só a luta armada, então um belo dia um companheiro mais velho e de direção disse: olha, a direção do partido concordou com suas teses, e nós vamos começar isso aqui, vamos começar aqui pelo Ceará mesmo. Agora, você que é uma pessoa que sempre defendeu essa tese, e eu fui levando para vários, você vai ser um homem de articulação, né? Avisa a sua família que você vai passar um tempo fora, porque amanhã, a partir de tal hora, quero lhe ver em tal lugar, assim, assado, que eu vou lhe pegar, e aí eu não posso nem dizer quando nós vamos, porque nós vamos começar. Aí o cara não concordou, ele não estava preparado. Então o velho companheiro disse: assim como você, que há tempos defende a luta armada como única forma de luta, assim como você que diz agora que não está preparado, imagine o povo brasileiro que não está podendo nem falar contra a ditadura, que dirá dizer que vai se organizar em movimento armado. Você inventou ou alguém contou para você? Realmente a história
foi contada por Gilberto Teles de Menezes. Esse Gilberto Teles, ele era do PCB? PCB. Aí você conheceu ele no movimento estudantil, antes de 64, quando ele representou os pais pobres. Porque... Como assim? Porque apareceu... Quando foi que ele representou os pais pobres e aonde? Ele representou no Palácio Olímpio Campos, no governo Seixas Dória, só que Seixas Dória não estava presente na reunião que ele tinha ido para o Brasília, resolver questões institucionais. Ficou no lugar dele o vice-governador, um conservador, Celso Carvalho, mas um homem liberal, bonachão. E aí, com a greve que nós fizemos contra o aumento das mensalidades escolares, um aumento muito abusivo, o governador, para criar uma espécie de equilíbrio numa discussão, porque a greve se processava e já estava com a adesão dos professores, agora já tinha um funcionário público também aproveitando aquela ocasião, e naquele burburinho ele nos chamou para uma discussão, e aí entendeu de colocar um representante dos pais de alunos. Só que o representante dos pais do aluno era do Colégio São Salvador, o colégio mais nobre do estado, de pessoas mais abastadas e que não discutia se a mensalidade ficou muito alta ou muito baixa. Aí Gilberto, que nos acompanhava, porque ele era todo, o movimento de massa que ele fazia pelo PCB, soube por aí. Ele era ligado ao PTB. PCB, tá? Partido Comunista Brasileiro, partidão. Aí quando ele soube que ia ter essa reunião, pelos filhos, que participaram, novinhos, mas já participavam, ou comentaram lá do Tobias, eu só sei que ele soube. E aí nos procurou, a mim, ao seu Monteiro, que é jornalista e foi bancário no Brasil, e disse que queria participar da reunião. Mas como é que você pode participar, Gilberto? Perguntaram, não tem um representante do pai, eu não tenho representante dos estudantes, porque os pais são ricos, então vou representar os pais pobres. E aí Celso de Carvalho não teve outro jeito de não, porque ele entrou com a gente. Como se fosse um pai, não, estou aqui apresentando menino, não vou deixar, menino de menor idade, eu vou estar com eles aqui. E subiu no palácio. Alceu Monteiro facilitou, pessoal, Alceu Monteiro facilitou essa ainda. Dr. José Rosa de Oliveira Neto, que também fazia parte da Casa Civil, ex-líder estudantil, e já conhecendo ele, compadre dele, porque ambos eram do velho PCB. Então, Gilberto entrou e deu um show como representante dos pais pobres. Então nós estamos lá em Salvador. Salvador. Você dormiu aonde lá em Salvador? Nós dormimos numa igreja. E foram bancados ou dinheiro PCB? Quem foi? Não, nós é que arranjávamos dinheiro do PCB. Nós é que fazíamos movimentos, Nós pegávamos a peça Restanciocos, pedia a João Costa para a gente estar em tal lugar, ele topava e só queria que o local desse almoço ou jantar aos artistas, que eram amadores. Então eram tratados bem como foram em instância, no Cotiguiba, quando foi no Ateneu, nem jantar teve, porque conscientizou todo mundo que era para ajudar uma causa nobre. Essa é uma causa nobre. Agora, ou a cultura artística que patrocinou o evento, às vezes ela dava um lanche bem feito e tal. E a tese do evento aberto na USP foi defendida já em Salvador? Foi defendida em Salvador, mostrando que na luta contra um sistema opressor... Com palestras, com depoimentos uma tese que nós fizemos. Então dissemos que num regime opressor, e pela lógica da história, mais ou menos assim, que não se pode eleger uma única forma de luta. A luta política, já disse grandes filósofos, sobretudo o barbudo alemão, o barbudo alemão era Karl Marx, que ela se dá tanto no plano ideológico, como econômico, como político, e é o político no seu mais alto grau de conflito que pode engendrar um confronto armado. O confronto armado é a última alternativa, quando não existe mais uma outra alternativa, e quando o povo já não aceita ser governado como até então, mas não aceita de forma explícita,
já criando a desobediência civil. Não pode ser assim, ato de poucas pessoas, não pode ser de baluartes, por mais heróicos que sejam. O processo revolucionário é obra de milhões e milhões, né? Não pode ser algo assim. E aí a gente aproveitava para citar aquele poema 7 de setembro de Tobias Barreto, enfrentava, todo mundo queria mostrar uma certa intelectualidade para garantir suas teses, e nós dizíamos que não podíamos eleger uma única forma de luta. Porque como é? Que lógica é esta? Se fosse possível isso poderia vir até ser possível, poderia vir até ser possível, se a desgraça do confronto deve a partir das Forças Armadas, já que elas próprias estavam tornando um partido político. Nas mudanças de rumo, os generais brigavam entre si para conquistar postos, então elas estavam se desgraçando como instituição da República, porque tinha trazido para dentro dela a luta política, era o que a gente discutia, mas o pessoal da POLOP, o pessoal do POC, surgiu partidos mil, né? POC, Partido Operário Comunista, surgiram MR8, surgiram naqueles momentos várias dissidências da Guanabara, a dissidência de São Paulo, seu comandante da dissidência de São Paulo, não é? E aí é que eu olho para ele, nem todo mundo faz como você, que fica, quando tem dúvida, pergunta, no dia que passou o filme aqui, do sequestro, que o companheiro Agonaldo também, do sequestro do embaixador, que libertou várias personalidades políticas, me chamaram para debater, e um dos responsáveis pela estrutura do filme e colaborou decisivamente com todo o roteiro, script. Quando eu disse que a dissidência era a dissidência do PCB, ele não sabia. A dissidência era o que? Dissidência de quê? Do PCB. Das teses do PCB eram pessoas que estavam ligadas ao PCB e se descolaram do PCB. Então, tinha lá a dissidência, tinha o POC, tinha tanto partido, né? Assim, todos com tese, cada tese, e a própria estrutura do Congresso já mostrava, já apontava que era na direção de criar no imaginário coletivo a ideia de que poderíamos repetir no Brasil o que aconteceu em Cuba, por exemplo, né? Havia isso. E para azar nosso, do ponto de vista ideológico, um grande comunista, dono de uma grande editora, tinha sido deputado, um dos intelectuais mais famosos até hoje do Brasil, Caio Prado Júnior, militante do PCB, escreve um livro, A Revolução Brasileira. E neste livro, ele aponta que, decepcionado com todo o processo de acumulação de força democrática, que não deu em nada, foi na derrocada do governador, do presidente João Goulart, ele, naquele momento de decepção, assimilou essas teses de alguns setores vanguardistas, ou como nós dizíamos, esquerdistas, ao extremo, e ele, nesse livro, defende também esse caminho, o caminho da insurreição armada. E aí gerou conflito, porque ele era um homem do PCB, mas esse livro era devorado pelas lideranças estudantis. Ele depois pagou caro por isso, porque foi preso, condenado, perdeu muita coisa com a gráfica. O partido nunca se desprendeu dele, achou que era o direito dele de ter aquela tese. Agora, ele, sem querer prejudicar, por um lado ele prejudicou, porque estimulou que a única saída seria o confronto armado. Quando nós dizíamos que o confronto armado só se a ditadura nos impusesse como único caminho. Porque lá numa das teses nossas dizíamos assim, mas a ditadura poderá nos impor o caminho da luta armada. Por isso devemos estar preparados, e preparados mas aparece a eventualidade. Mas não devemos fazer isso, porque é uma guerra fratricida. E nós sempre estaremos em desvantagem. Então, o caminho é a acumulação de força. O caminho é fissurar a ditadura, é demonstrar que ela de democrática não tem nada, que não foi para defender a democracia. Vamos exauri-la, vamos miná-la, vamos fazer com que esse
construa o mais amplo arco de forças, desde quando essas forças se coloquem como antitatoriais, mesmo que para dentro desse arco venham pessoas como Juscelino Kubitschek e Magalhães Pinto, que foram arautos desse golpe militar. Então o partido foi muito pragmático nessa hora. Agora lá em Salvador, na tese, porque isso está ligado inclusive com a ideia de fazer o congresso na USP aberto, né? Ou em qualquer outro lugar que fosse fechado, de mapa. né? Aberto ou fechado. Lá em Salvador, alguém defendeu a ideia, essa questão de como realizar esse congresso em São Paulo, da UNE, foi debatida? Será seria aberto? Foi debatido, mas não se podia dizer aonde, porque nós estávamos numa ditadura. Só a alta direção da UNE que estava já planejando aonde seria. Mas já tinha decidido em ser fechado. Mas ela já estava certa de ser fechada, porque era AP, ligada à Igreja Católica, né, que era a antiga JUC, que tinha se radicalizado, formado AP. E a AP, neste momento, está se constituindo, está se construindo pelos seus setores mais radicalizados em AP marxista-leninista. Reparem, desprende-se do cristianismo momentaneamente, ou faz a união de Cristo com Marx, como propôs Erich Fromm, se eu não me engano. Então, eles, por um lado, comiam a hóstia, mas, por outro, também achavam que, como São Tomás de Aquino dizia que para derrotar um governo tirano, o ser humano pode ir às outras consequências, inclusive ao confronto armado. Então, eles tinham uma base legal no cristianismo, que eram as teses de São Tomás de Aquino. Aí vocês voltam de lá. A principal preocupação é arrumar dinheiro. Voltamos de lá e a luta continuou. E é nesse processo de luta que Jackson Barreto Lima, que tinha uma tendência pela religiosidade dele, por participar de grupos religiosos na Igreja de Dom Bosco, é por conta dessa politização que Jackson, mesmo continuando religioso, se desprende dos setores ligados ao AP e se aproxima do PCB. Aí começa a fortalecer a minha liderança na Faculdade Monte-Santil. Eu tinha as ligações com os estudantes do Velho Ateneu, porque tinha sido expulso em 64, mas mantive uma boa relação em função da minha antiga permanência no Ateneu e também porque o povo é solidário com os que sofrem. Eu havia recebido uma facada no Congresso antes e fiquei conhecido por isso. Depois preso, muito novo, depois não pode estudar, depois tem que entrar com mandato de segurança, ganha mandato de segurança, não entra na escola. Quando entra, a diretora, quer dizer, todo esse processo nos colocava como se fosse, né, uma pessoa importante perante dos meus colegas. E aí, nesse processo de 68, que nós fizemos manifestações de rua, nos apoiamos nos estudantes mais ativos e que tinham contato conosco. Então vem Paulo Afonso de Almeida, hoje advogado, cujo pai era irmão de um comunista no Rio de Janeiro, que Gilberto Burguesia tinha nos dito, esse menino aí pode ser, porque ele jamais vai bandear para o outro lado, né? Pelo menos ele tem na família um respaldo e tal. E aí, por conta disso, se une a Júlio Regis Dantas Freire, que era amicíssimo dele. Por outro lado, eu tinha amizade com o Clodoaldo Oliveira, um jovem talentoso, né? E que tinha tudo para liderar o movimento. E após isso, o Grêmio do Ateneu se reabre, porque havia uma acumulação de forças nas reivindicações das greves, queria a reabertura dos Grêmios, em outros estados os Grêmios já funcionavam. E assim, desse congresso de Ibiúna, ou desse congresso em Salvador, nós saímos fortalecidos, tínhamos maioria na nossa bancada para votar nas teses que o PCB nos orientasse e, segundo cálculos estimativos, em função da nossa união do velho partido, com os independentes, que tinha os que não queriam participar de partido nenhum, mas era contra a ditadura. Quem eram esses independentes? Tinha em vários lugares. Por exemplo, o Artemísio Rezende Cardoso, esse grande geólogo que já fez parte aqui do governo, uma capacidade, um cientista, né?
ele não era de partido nenhum, era independente, mas marchava com o PCB. Aí dizia que era força auxiliar, né? Foi preso, foi perseguido, mas ele não era do PCB. Ele não queria entrar, mas tinha os aliados assim, né? Vários professores, simpatizantes, vários estudantes. E o burguesia, o bar da burguesia, como é que... Para fazer o bar da burguesia, a burguesia não poderia entrar logo de cara. Nós fizemos este bar, a princípio, por uma sugestão do companheiro, Adriano era o nome de guerra, mas o nome dele, agora, Eduardo Safira, uma inteligência fulgurante. E como ele veio aqui a serviço do partido para preparar nós para o Congresso de Ibiúna. Ele veio pelo DCL, era estudante de economia. E aí... Ele veio pelo DCL aqui Não, o DCL é de lá, da Bahia. E acontece que eu hospedei na minha casa, discretamente e tal. E para fazer uma reunião, fomos lá para Atalaia. Naquela época, a estrada para ir para Atalaia era muito difícil e não se tinha movimento durante a semana. Fomos para lá. Ele achou a praia tão linda, aquela praia Atalaia, ele já tinha ouvido falar. Ele disse, aqui, tanta terra devoluta aí, se vocês fizessem um barzinho. Mas nós soubemos que estava sendo vendido por um rapaz, estava em situação difícil, um ponto lá, o bar dele. E aí nós fizemos movimentos de sorteios, disso, daquilo, e conseguimos dinheiro e pagamos ao cidadão. Ele ainda dá para localizar onde era esse bar? Dá. Considerando ali o tropeiro, dá para a gente fotografar até o local. Tinha um espetinho, era vizinho, um espetinho, vizinho praticamente ao tropeiro, né? Dá para localizar, sim. Vocês pagaram? Pagamos, se eu não me engano, 700 coisas, com a bebida, tudo, mas era um barraco muito mal feito, sem sanitários, sem ladrilho, todo. Então, compramos de agora, temos que fazer um bar diferente. Então, burguesia, que dava assistência aos estudantes, já que ele morava perto da Faculdade de Direito, e ele estava num galpão, porque ele era funcionário do Instituto do Café, né? Instituto Brasileiro do Café. Então, a gente passava, ele dizia uma coisa, tal, a gente entrava num lugar, e aí ele dava qualquer orientação, ou brincando, e ele, para se defender, mecanismo de defesa, orientado também pelo próprio partido, ele demonstrava, assim, uma decepção com tudo, tirava uma de anárquico, né? Quando Deus quiser, vem. Não, Deus sabe. Se Deus quiser, se aparecer uma música, ele brincava um pouco, e alguns que não conheciam o que ele pretendia, diziam, Gilberto virou anarquista. Aí o pessoal vai crescendo. Aí um João Santana Sobrinho, um grande advogado que era do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, diz, rapaz, eu conheci burguesia nas lutas políticas, agora tudo que a gente fala com ele leva na brincadeira, mas isso já era uma lógica de autodefesa. É ele quem indica Carrinho, para fazer carrinho de carro, para fazer algumas estruturas de alvenaria neste bar. Tanto que a gente pagava, que Carrinho vivia desse negócio, porque ele estava separado de Estela. Estela era do partido, assim como Carrinho. Só que Estela era mãe de uma moça linda, que eu não sei o nome, cujo marido é o Sargento Siqueira, feroz perseguidor de comunista. Mas o partido agia com tanta habilidade que ela escondeu Gilberto Burguesia em casa, cuja filha era a esposa do tal do Siqueira, e Siqueira nunca desconfiou nada, como também fez isso com Agonaldo Pacheco. Pois bem, é nesse quadro que Gilberto é visto como anarquista, que estava agora só olhando as menininhas na Atalaia, de domingo, isso foi espalhado. Mário Jorge, que gosta de poesia, gostava de poesia, Mário Jorge faz uma brincadeira, uma pequena letra para batucar,
porque Gilberto agora, até que eu estou vendo Mário Jorge sorrindo, não sei se ele escreveu isso, qualquer hora dessa eu vou pesquisar lá com a deputada Ana Lúcia o acervo dele. Como é que era a música? Eu não me lembro direito, ele tinha um atabaque e dizia, no bar da burguesia, mas Gilberto não quer mais nada, se não vê as menininhas, é um negócio assim meio diferente, né? Mas Gilberto não era o mentor ele foi o mentor do bar, mas ele não tomava conta, no início foi Carrinho, que tomou conta porque Carrinho casava com Estela, ninguém desconfiava que Carrinho era do PCB, Carrinho desde dos anos 50 não era preso, homem humilde, pedreiro, a reação não se jogou para cima dele, nem se lembrava mais que ele existia. Pois bem, mas Carrinho não deu conta direito, porque ele tinha dificuldades de atrair um pedreiro bom como ele era, agora servia uma cerveja, um negócio bem esquisito. Mas já Gilberto não, Gilberto já tinha noção de nobreza, Gilberto era um intelectual orgânico. Aí inventamos essa história que ele só pensava em coisas bobas, que estava decepcionado com tudo, não queria mais nada com nada, e ele assume e leva os filhos para lá, para capitalizar recursos, para ele fazer nossos panfletos, nossos jornais, nossas viagens. Era uma célula. Era uma célula. E aí, claro, que andaram por lá alguns militares, mas ele tinha lá um jeito de dizer para aquele jovem estudante que, eu não sei qual era o Klepper, não tem um Klepper, eu tenho um Klepper. Ele usava uma simbologia que os que sabiam já era para não ter conversas políticas que pudessem se comprometer. E, com isso, apareceram lá alguns oficiais do Exército, não é? E tempos depois chegaram a dar depoimento. Não, ali não tinha nada de comunismo, não, ali era só capitalismo mesmo. E não era. Quem frequentava o bar? Era só a militância? Não, a militância até pouco, porque não era bom. As medidas de segurança diziam que não era para estar frequentando com muita assiduidade. Não. E nem todo mundo de vez. Lá não se reunia para discutir política os militantes, né? Eram normas de segurança. Só era para entrar dinheiro. Agora dali para jogar bola. Aí a bebida de... Você não se reuniu lá para cantar, beber? Não, beber, cantar, quem não era integrante do PCB podia. Assim mesmo ele dava notícia. Mas dali ele via, aquele cara ali, vocês precisam procurar, o cara é bom. Já procurei saber quem é o pai, quem é a mãe, que a gente procurava saber a origem do cidadão. Porque podia ser alguém querendo se infiltrar. Exatamente. E ele era o homem olheiro, né? Não, procure Rezende, aquele menino ali é honesto. Se ele não quiser, tudo bem, mas Antônio Rezende, mas se ele não quiser, tudo bem. Mas uma coisa é certa, ele não vai dizer a ninguém que vocês propuseram, vão dando livro e tal. Então, era assim que Gilberto agia para nos orientar. E o dinheiro servia para ajudar algumas famílias cujos maridos, cujos chefes de família tinham tido a necessidade de sair de Sergipe para não ser mais perseguido, e também para nossas viagens. E aí já está quase o momento de embarcar para São Paulo. E aí, nós, como o movimento crescia em todo o país, os jornais também, como o Estado de São Paulo, já fluía algumas notícias, né? Os jornais estudantis circulavam no Brasil inteiro. Se eu não me engano, surgiu nesse período o Pasquim já, tinha um fotopotoca, mas vestia, que fazia gozação com os militares, né? Eu acho que eu tenho essa revista ainda posso mostrar, que meu pai escondeu, minha irmã disse que encontrou. Tínhamos alguns livros de escritores brasileiros que tratavam do assunto, e a revista Civilização Brasileira, que a gente comprava, né? E ali estavam os artigos de muita gente vinculada ao partido, mas outros que não eram vinculados, até para que a revista se apresentasse como ampla. E é neste quadro que fatos e fotos, não, mas não é essa não. Realidade? Do fato. De vez em quando saía com uma reportagens boa, como aquela de Luiz Carlos Prestes, já perto do Congresso de Biúna, saiu esse rosto, já não existe mais,
dizendo que Prestes tinha feito uma plástica, mas que estava no Brasil. Dá uma afastadinha aqui. Que estava no Brasil, né, o Prestes. Então, mas era um jornal, eram jornais alternativos, Folha da Semana, o Pasquim, vários jornais. E a gente estava bem entrosado, havia um clima favorável e nós começamos a divulgar as teses do 30º Congresso. E as teses circularam naturalmente, porque eram bem impressas, circularam naturalmente. Não havia repressão inicialmente. E nosso jornal, A Verdade, reproduzia parte dessas teses. Aqui nos interessava, é claro. Então, a gente, quando falava dos grupos que optaram por uma única forma de luta, mostrávamos que isso era quixotismo, que era querer colocar no real o irreal. Era algo que poderia levar a uma bancarrota, tal. A gente fazia críticas sem identificar os grupos. E tivemos várias reuniões na Faculdade de Direito, né? Na Faculdade de Direito, na Faculdade de Serviço Social, na Faculdade de Economia, na Faculdade de Química. Aí teve a eleição do DCE. Na eleição do DCE, pela exigência das leis da ditadura, que tinha acabado com a UNE, dizia que não tinha mais negócio de eleição direta, tinha que ser eleição indireta, por um colegiado. Aí nós bolamos uma coisa diferente. Vamos fazer um plebiscito, vamos reunir todos os dirigentes de diretório, vamos reunir todos os dirigentes do centro acadêmico, todas as lideranças, já que vamos construir, instalar o DCE e discutir como isso deverá ser. Aí decidimos que o voto, que aquele plebiscito, não estaríamos cumprindo lei, reparem, esgotando as formas legais de luta. Vamos fazer uma consulta. Só que a consulta não ia ser por amostragem. Fizemos campanha, fomos na gráfica de Estênio, imprimimos, mais uma vez, uns panfletos, mostrando a importância de participar desse plebiscito. E aí, as teses do velho partidão ganharam, com 67,7%. Todos os estandes votaram, todo mundo estava ansioso por votar. Quase todos, um ou outro que não votou. 67%. Então, nós já dizíamos que seria a nossa chapa. Na greve que nós fizemos, no decorrer da greve, Gama queria que o presidente fosse eu do DCE. Mas o partido entendeu que eu deveria consolidar o trabalho que estávamos fazendo no DCE, o trabalho que estava fazendo no Centro Acadêmico do Silvio Romero, da Faculdade de Direito. E assim eu, Jacques Barreto, o menino Freire, estávamos todos imbuídos dessa missão. O irmão de Luiz Antônio Barreto, o Luiz Augusto, já Artêmio, também irmão de Luiz Antônio Barreto, era conservador, esse que foi juiz e desembargador, ele era conservador. A gente botou ele na chapa até para não dizer que era uma chapa vermelha, tá, né? Sérgio Monte Alegre fazia parte da chapa, esse aí é intelectual, até hoje é um grande intelectual. E aí nós fomos para uma reunião de presidentes de diretórios, já com a certeza que Gama seria o presidente, a chapa seria aquela que nós jogamos para a massa de estudantes como propaganda, porque eles deram 67,7% dos votos. E aí nós vimos algo fenomenal. Bosco Hollenberg, que até outro dia era secretário de governo, do governo Edivaldo Nogueira, que era da AP, naquele então, ele sabia que tinha maioria entre os diretórios. Ele sabia que tinha maioria. Se fosse só os presidentes de diretório votando, seria 6-2. Mas ele disse que manteria aquilo que foi acertado, repare, sem papel, sem nada, pela dignidade. Por isso que eu tenho o maior estima por Bosco Hollenberg. Ele e todos os demais, que a Faculdade de Direito estava unicamente com o voto de Química, José Jacó Dias Polito e Francisco Varela, que ele era uma cria de Francisco Varela, que era do PCB. Só tínhamos dois votos, da Faculdade de Química e de Direito, contra as demais faculdades. Foi aí que
as lideranças das suas faculdades, como José Alves Nascimento, o irmão de Maria do Carmo Alves, a senadora, que na época era da AP, teve também a dignidade, eu voto conforme foi estabelecido. Palavra de homem, né, palavra de um ser humano tem que ser respeitada. Enfim, aí Gama foi eleito por unanimidade no colégio eleitoral. Formamos esse DCE, e é esse DCE que também organiza a luta, dizendo até que está no plano legal. E doutor Gonçalo Hollenberg Leite, de família tradicional, burguesa, ou aristocrática, de melhor, burguesa não, aristocrática, gente da terra, por ter tido amizade com Jorge Amado e por ser um grande intelectual, por ter um bom relacionamento com o doutor Osman Ora Fontes, que também tinha ideias avançadas, Bonifácio Fortes, Silvério Leite Fontes, ele, que sabia que contava conosco na luta para que a universidade fosse pública, gratuita e federal, ele, que não podia parecer muito que era procurador-geral do Estado, mas tinha em nós, estudantes, a vanguarda daquela luta, ele, vendo já o que a gente já tinha passado, num passado recente, ele confidenciou que, olha, vou dizer algo aqui para vocês, se um dia vocês se confrontarem dessas questões, o estudante tinha um hábito de fumar e tragava aqui o cigarro, vocês vejam bem, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que não é crime lutar pela legalidade de nenhuma organização. É a corda do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele nos deu um argumento jurídico, né, para pelo menos dizer, não, nós estamos... já os setores que nós chamávamos de esquerdinha, dizia isso é coisa de burguês, não tem nada, negócio de direito, aí é uma ditadura, não tem nada. Mas se viu, quando chegou na hora do H, todo mundo foi preso lá em Biúna, que nós de Sergipe repassamos essa ideia do nosso diretor de faculdade, foi de boca em boca que foi a tese prevalecente no final, que nós estávamos lutando pela legalidade da UNE. Nós não estávamos botando a UNE em movimento, porque a UNE era clandestina. Ou melhor, a UNE estava proscrita por lei federal. Como é que o proscrito? Não estava proscrita, não existia. Não existia, tiraram ela de tudo quanto era canto. Então, nós estamos lutando pela legalidade dela. Quer dizer, a tese que nos foi soprada por Gonçalo Hollenberg, eu assimilei, e na hora do H, no caminho para a prisão, fui passando, e eles concordaram por da UNE, e aí foi passando. Então foi Gonçalo Hollenberg. O mérito não é meu, o mérito é de Gonçalo Hollenberg. Agora, você acabou indo para o Congresso, representando quem? Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito pôde ter 3 representantes. Por quê? Gama era presidente do DCE. Então, já estava eleito, porque foi eleito presidente do DCE. E nós poderíamos eleger mais uma pessoa. Porque a Faculdade de Direito era ativa, tinha jornal, tal. Então, delegado, saiu eu, que eu apresento Nato, e Benedito Figueiredo. E você falou que ficou lá no... Eu fui na frente, Gilberto Burguesia deu o dinheiro do bar. E eu fui de avião para São Paulo, minha primeira viagem. Parece que foi a Pané. Fui para São Paulo. De lá da capital, tomei um ônibus, não sei o que, marrom, pássaro marrom. Nem existe essa empresa. E aí eu fui para lá, para um ponto que marcaram no centro da cidade, e tinha lá um negócio de um... Gama se lembra o dele, mas eu não estou lembrado mesmo, por causa de outras coisas que aconteceram na minha vida, que eu fiz um bloqueio. Mas era alguma coisa com o gogó da Ema, alguma coisa assim, e tinha uma senha e contrassenha. E assim me levaram para um aconchego de padres, como é que chama? Mosteiro. Um mosteiro lindo, com piscina, com campo de futebol, com coisa lá em... Eu ainda quero ver esse local. Em Campinas? Foi, eu fui... A ensino foi lá? Eu acho que foi São José dos Pinheiros. Eu acho São José. Tenho a impressão que foi São José. Eu vou
depois fazer uma reflexão mais forte. São José dos Pinheiros. Aí eu fiquei lá, aguardando a chegada dos demais companheiros que foram de ônibus. Por que esse seu privilégio de ir? Porque não foi privilégio, foi um privilégio. Eu era o mais visado. Um ponto. Indo de avião, ninguém sabia se o Congresso ia ser em São Paulo ou não seria. Então ia para Salvador aqui, ia para lá. Primeiro ponto. Segundo, que eu teria que me comunicar, está tudo ok, se as partes estavam preparadas, porque ia ter uma reunião de lideranças antes do próprio Congresso. Eu tinha que chegar lá uma semana antes, e aí me reuni com a articulação do PCB. Eu acho que... num apartamento de um deputado, Perrone, se eu não me engano. E aí a gente fez essa reunião, tiramos. Aí foi mostrada a insatisfação de que não devia ser um congresso clandestino, que nós teríamos perigo. Aí foi dito lá para a gente. Olha, você tem... saiu em Salvador, saiu lá que o debate ocorreu. Não deveria ser clandestino. Lá, não, já tinha havido essa decisão em Salvador, mas nossa. Mas agora era o partido que encampava a nível nacional a decisão de Salvador. E aí o partido reuniu alguns líderes que a gente chamava de fração dirigente. Aí eu fiz parte dessa fração dirigente. E quem era a pessoa mais importante é hoje o presidente do Comitê de Bacia da Vale, do Rio São Francisco. O comitê. Chegou nosso café. Anivaldo Miranda que dava o informe, não é? Esse negócio está perigoso, mas não podemos recuar. Eu acho que já está dando quase uma hora, se não ficar ruim mais. Não, mas eu posso, só para concluir aí, para facilitar depois. Nós vamos voltar em Ibiúna ainda. Se vai voltar, então paremos aqui. Eu acho que Ibiúna vale muita coisa. Vale muita coisa, né? Porque senão, para começar em Ibiúna agora, vai ser mais meia hora de conversa, vai dar uma hora e meia de... Aí a gente não fica... Agora, uma coisa que me chamou a atenção é o pessoal tinha realmente... achava que um encontro dessa dimensão nacional seria clandestino. Mais de 1.000 pessoas reunidas. Mas vocês acreditavam que isso poderia ser clandestino? Nós do PCB sabíamos que não era possível ser clandestino. Nós dizíamos que não era possível. Inclusive, eu tenho que conversar com alguns companheiros que não estão vivos. Parece até que o velho partidão, ainda por uma vinculação com pessoas que estavam em alguma área do governo de São Paulo, ainda intermediou essa possibilidade de ter uma discussão aberta, sabe? O que me parece claro é que a polícia sabia desse encontro, evidentemente, que o negócio de 1.000 pessoas só não iriam explorar o encontro se não quisessem. Sim. Agora, dentro da discussão... Mas se bem que depois... O pessoal achava que realmente a polícia não sabia? Eles acreditavam que elas poderiam saber, porque realmente, como a igreja entrou no circuito, e um ia para um convento, outro ia para um mosteiro, e assim, outro saía de sua faculdade, tinha o setor de despiste, tinha um lugar, uns caminhões que levavam para um ponto, daquele ponto, outros carros pegavam outro, todo mundo ficava com os olhos vendados, ou com uma certeza. Mas a ingenuidade, o PCB dizia, não, isso aí com tanta gente é claro que vai ser descoberto. Mas houve ingenuidade, sim, também eles não são tão bobos assim. Os que comandaram isso, botaram a igreja no circuito, também inventaram que o Congresso seria em tal lugar, poderia ser espalhado, para despistar, criaram alguns despistes, né? Por que vai despistar 1.000 pessoas no lugar? Indo todo? Sim, quando nós vimos chegar, no dia, 2 dias depois estávamos lá no local do Congresso, vimos chegar um companheiro do Rio de Janeiro, Milton, um professor que depois veio ser professor de matemática, e dizendo que fulano de tal, Lourinho, que era dirigente do partido e dirigente estudantil, ele disse, eu cheguei aqui sem ser por nenhum outro caminho, senão o do faro político. Porque eu vi tal, parei em tal ponto, que ninguém foi me apoiar no ponto, então eu vi aqueles caminhões e tal. Mas rapaz, como é que você chegou aqui? Chegando. Por isso que esse congresso está nos preparando para
para desgraça, porque isso aqui está tudo furado. E essa questão da ingenuidade me chamou a atenção, porque eu tenho um aluno que está fazendo uma pesquisa do mestrado de História a respeito do Frei Fernando, que não importa a realidade da coisa, que ele teria participado por diversos motivos de pressão e tal, de uma emboscada ao Marighella. Aí, comentando, logicamente, que a visão do Frei Fernando é outra, ele tem os depoimentos também gravados. Eu falei, mas olha, não importa essa questão da secundária, não importa se ele delatou ou não. Sim. Isso não importa. E não importa o que me parece que é uma extrema ingenuidade de um líder como Marighella aceitar fazer alguma coisa com alguém que já tenha sido preso. E parece até que o Fernando já tinha demonstrado na ligação telefônica que estava tenso. Exatamente. Estava tenso. Ele demonstrou em todo momento, segundo muitos depoimentos do pessoal da AP, dos padres, que o padre exauriram o padre, o outro, o Frei, se suicidou, como é o Frei Tito, né? É o Frei Tito. O Frei Tito chegou a se suicidar em Paris, ou lá na França, pelos traumas que passou, porque ele botava um veneno, pententol, um negócio, eu nem sei direito o nome, é uma droga que faz o cara perder forças, né? Botaram tudo isso nesse padre, bateram feita desgraça, torturaram, fizeram todo tipo de miséria que naquela novela Amor e Revolução, Amor, se você não assistiu, assista, o Amor e Revolução, para você ter uma visão mais próxima da realidade. Então aquele padre, angustiado, porque disse que ia realmente ter um encontro. Mas ele disse que ia ter um encontro, mas ele não aguentou e disse que ia ter um encontro. Então botaram ele no carro. Mas quando Marighella confirmou o encontro, segundo o pessoal da P, uma irmã de Viana de Assis me contou isto, que quando botaram ele, quando o Marighella fez um contato, demonstraram que as coisas estavam furadas. Mas Marighella estava tão empolgado, né? Tão empolgado que não atentou para aquela vacilação no falar dos padres que estavam falando sob pressão, sendo torturado, né? E aí ele vai para o encontro deste. E ele não teve troca de tiro, coisa alguma. Ele foi massacrado, ele não teve nem tempo de abrir a boca. Aquilo aí foi a maior miséria. Tem agora depoimento disso. Porque o que me chamou a atenção foi, inclusive, que me parece que é um certo, vamos dizer, a ingenuidade, porque essas pessoas não são, eles não eram ingênuos, evidentemente, mas acreditar que no evento como Ibiúna eles estivessem realmente clandestinos. E, por exemplo, um líder na posição como Marighella aceitar fazer um contato com alguém que recentemente tinha sido preso, mandava um intermediário, se fosse o caso, né? E você não conhece os motivos da soltura ou do porquê ele conseguiu se livrar? Luiz Carlos Prestes, uma vez, quando eu estava em Moscou, me disse que o ambiente que o revolucionário se encontra, na medida que ele toma uma posição política, os mecanismos de segurança dele e do grupo se condicionam ao tipo de ação que ele vai implementar. E naquela visão, quem sabe se não era o baluartismo, o achar que o fator surpresa, achar que os padres jamais seriam torturados, não sei o que foi que deu em Marighella, que era um cara muito experiente. Realmente eu acho muito experiente. Não foi só um padre, foram vários que foram torturados, né? Agora, eu soube de pessoas que viviam com eles, inclusive o Agnaldo Pacheco, que não sabe que branco deu, ou se houve outras coisas que ninguém sabe. Porque, pelo telefonema, Marighella teria tudo para desconfiar. E outra coisa, ele ir sozinho. Muito estranho, né? Ele foi vítima de uma emboscada, né? De uma cilada, de uma emboscada. Mas o que me
me chama a atenção, não dá para a gente saber o que ocorreu, porque nós talvez nunca sabemos, mas se essa ligação, esse telefonema teve tanta importância, o que me chama, é a ingenuidade dele fazer um contato com alguém que ele não pode mais confiar. Da mesma forma que... Por que não podia mais confiar? Se o cara não tinha, ele tinha sido preso, mas não tinha aberto o jogo. Mas ninguém sabe, né? Sim. Isso se trata de evolução, tem que ter esse cuidado. Isso não se trata de joguinho de dama e amarelinha. Há os que têm coragem de dizer, olha, arrancaram de mim até aqui, exigiram de mim isso, eu não vou cumprir. Mas o Marighella não sabe o que aconteceu lá. Quer dizer, isso que me chama a atenção é que na confiança, isso me parece um certo... Eu não vou falar amadorismo, porque eu também não organizei nada disso, o máximo que eu faço de perigoso é tomar cerveja estragada. Quer dizer, então eu não tenho moral para fazer esse tipo de comentário, mas me pareceu algo... Quando eu estava em Moscou, a gente lia um livro, Se Fores Preso, Camarada. E esse livro não podia sair da biblioteca do Partido Comunista Moscou, do Instituto de Ciências Sociais. A gente lia lá, discutia lá. Pois bem, e tinha também um livro, que era mais ou menos o resumo disso, de um líder comunista tcheco, onde ele advertia que se você vai para confronto armado, que é diferente de quando você conjuga a luta legal com a luta ilegal. Você tem uma massa de manobra. E quando você está dividido em células, como são os partidos. Quando isso é meio rigoroso, ainda assim quebra a sequência. Imagine se você está num movimento armado, de matar ou morrer. Aí ele diz lá, se se marca um ponto com o companheiro, digamos, que ele tem que estar 3 horas naquele local, onde estão os companheiros com armas e armamentos, e munição. Ali um aparelho do partido, marcou para estar lá 3 horas, é um aparelho bem camuflado, tudo tranquilo. O cara sendo preso, ele tem que se arrebentar ao máximo, e se não aguenta mais, ele vai dizer, não, eu tenho pelo menos que guardar 5 horas. Eu tenho que desmaiar, tenho que fazer qualquer coisa, mas é o tempo que dá para o pessoal fugir. Eu vou ver se consigo esse livro para você ver. Então, teve pessoas, como eu próprio, que me auto-enlouqueci, e digo que sofri o que o diabo entrou no inferno. Eu digo, quer que chame Jesus de Genésio? Eu chamo, não aguento mais, chorei, gritei, não sou nenhum herói, mas eu sei o que é tortura. Você pode protelar, procrastinar, mas rapaz, eu passei 1 ano tentando ir para o exterior, que era casa de parentes, que já morreram. Quem é seu parente que morreu? Meu sogro. Quem é seu sogro? O pai de minha mulher, Laura. Eu tinha combinado com ela, qualquer coisa eu ia botar nas costas dele, que era um latifundiário. Pedro Ribeiro. Foi ele que financiou minha viagem. Aí, onde ele está, eu não sei. Quer dizer, é um tempo que se ganha. Entendeu como é? Então, eu fiz mais ou menos isso. Pedro Ribeiro, até hoje, quando você pega, eu vou mostrar o que o SN tem de mim, que a ABI me deu, a BIM me deu, para eu requeri o habeas data e recebi deles esse documento. Tem coisa que eles exageram, mas está lá, foi Pedro Ribeiro, e eu nunca nem vi a cara de Pedro Ribeiro. Quando eu digo numa introdução de Mário Jorge que ele salvou minha vida, eu digo, eu não sei de nada. De partido eu não entendo nada. Se eu entender de partido, por eu entender de partido, e por entender, porque assim aprendi com os mais velhos do partido, que os militares achavam que um comunista, quando está muito ativo no sindicato, no Grêmio, ele é fichinha. Porque na cabeça dele, o que eles chamam de capa preta, se escondem. Na cabeça deles, os que vão na linha de frente são, Maria vai com as outras, ele chama assim, inocentes úteis. Então eu me passei assim, não sou de partido, e se eu fosse de partido eu podia estar liderando movimentos por melhoria de condições de estudo. Se eu fosse, vocês mesmo sabem que não podia ser. Eu me expunha, fazia jornal, meu jornal eu botava que eu era o coordenador da revista Perspectiva. Agora... Então, você pode ir ganhando tempo, para desconstruir
Até que os caras pegam uma falha de um lado e de outro. Não, eu poderia vir a ser, mas não sou não. Agora, um líder que, como você fala, está no movimento armado, é clandestino, você não acha que ele não deveria sequer apostar que o companheiro iria ficar calado uma hora? Se ele fosse um guerrilheiro, urbano ou rural, se ele fosse um homem de partido, e se é preso... Não, e ficou solto. Um cara como Marighella, por exemplo. Sim. Aí se ele foi solto, cabe ao partido, por meio de mecanismos, como fizeram com tanta gente, inclusive comigo mesmo, botar outra pessoa para saber, e a gente, por ética revoltada, tem que dizer tudo o que aconteceu conosco, certo? E aí, a pessoa experiente avalia, né? Avalia de gente de molho, a parte da linha... De molho, exatamente. De molho. Mas pronto, eu passei 3 anos, é por isso que em 76 não aconteceu. Quer dizer, eu fui preso, mas até os próprios companheiros, o Elzo está doido, até os próprios companheiros diziam que eu estava doido. Porque o próprio Marcelo encarregou isso para me proteger. Entendeu? O Major João Teles, não, estou fora, não tá, mas o Major João Teles ainda continuava, nunca deixou de estar no Partido Comunista Brasileiro. Então, que foi ingenuidade, você tem razão. Uma ingenuidade naquilo que prediz. Tenho maior estima por Marighella. Foi um dos quadros mais destacados, um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Eu dizia, um homem que fez uma prova inverso, uma prova de matemática. Eu li na biografia dele, prova de matemática inverso. Então, é um homem fenomenal. Né? Um homem fenomenal. E entrar naquela, ou é desespero, ou porque estava achando que a ditadura estava tanto em conflito que não iam procurá-la, eu não sei. Mas isso me chamou a atenção. Agora, havia muita ingenuidade. Agora que as coisas estão... O Congresso da Ibiúna e Marighella me parecem 2 comportamentos muito descuidados. Descuidado. João Saldanha deixou por escrito, e muita gente dizia, inclusive as ex-mulheres dele, João Saldanha, agora a gente vê negócio de futebol, João Saldanha disse, nunca deixei de ser comunista, e me chamaram para ser o técnico da seleção brasileira. Todo mundo sabia da minha posição, mas eu pensei que era uma brincadeira. Quando eu disse que a seleção não prestava por isso, por aquilo, e sugeri a João Velange isso, ele disse, João, e você topa ser o técnico da seleção brasileira? Eu que não levo desaforo para casa, pensei que era um desafio do topo. Tanto que nem acertei, se fosse, não acertei nada, tá bom, topo. E agora, quem manda sou eu. E aí, fiz o trabalho que fiz, mas nunca deixei o partido. Aí as filhas dele agora estão dizendo que ele, enquanto ele estava cuidando da seleção, não deixava de reunir com o partido e trazer dinheiro para o partido. E na própria casa dele, ora, na hora daquele sai, ele não deixava as esposas serem militantes, estava com a filhinha pequena, o filho entrava um no edifício, entrava outro. As reuniões da direção do partido, feitas na casa de João Saldanha, em pleno ano de 70. Ainda aí, uma coisa, o partido também tinha, isso era uma falha, eu acho que era um exagero, mas ele fez esse tipo de coisa. Eu me reuni com os companheiros em Pernambuco na casa de Paulo Cavalcante, que já tinha sido preso várias vezes, era um intelectual que ganhou prêmios pela Academia Portuguesa de Letras, um membro do Ministério Público da mais alta qualificação, com vários livros escritos, professor, advogado. O que é que ele fazia? Ele inventava uma saída com a mulher para coisa, fazia aquele espanto todo, para estardalhaço, digo melhor, para vamos ver que ele estava saindo com a mulher. E avisava ao empregado lá, que era comunista, empregado de Ará, que era companheiro, mas não podia se meter para não chamar atenção, para todos os efeitos. E o pessoal entrava, tal, entra aquelas pitangueiras, casona grande, reunia o dia todinho, saía naturalmente. Quando nós saíamos, é que ele chegava em casa, quer dizer, para todos os efeitos ele não estava, não sei, então invadiram minha casa, quem foi, não sei quem é. Quer dizer, tínhamos essas coisas, pelas dificuldades, mas que cometemos muitos erros, cometemos muitos erros de segurança. E olha que perceberam que tinha mais cuidado com isso, mas teve muitos equívocos, muitas facilidades. Tá bom. Ó, hoje, 75 minutos. Vou apertar o botão.